entendeu? Boa. Então vamos lá. Então, eu tava falando... Você é progressista? Ou vamos por uma coisa antes, assim, o que é ser progressista, o que é ser conservador? Então vamos pegar o conceito primeiro, tá? A democracia que a gente vive é uma democracia liberal. Tá. Então, partindo desse princípio, o liberalismo, ele preza pela questão da liberdade, Da né? escolha. Da liberdade. A nossa democracia liberal, mesmo os progressistas, eles também estão dentro do campo da democracia liberal, Tá. certo? Então isso pressupõe... Nenhum progressista quer que o Estado te controle totalmente. É isso? Qual é a diferença entre um liberal progressista e o liberal neoliberal, vamos dizer assim? O neoliberal é o conservador? Não, o conservador é o cara que está querendo, na verdade, manter determinados costumes, O neoliberal questões. Eu vou quê? colocar aqui, mas a gente tem aqui, Tá. vou fazer uma... Deixa eu trazer o microfone pra cá. Tá, então eu vou chegar para cá. Bem simples, foi o professor Wilson Gomes, que é um Tá. cara que tá Aqui apanhando tá pra pegando? caramba aí na... Aqui pega? Pega. Tá. O Vai ficar de ponta cabeça, né? Vai, depois a gente... Tá, já tá mostra bom. como é O professor Wilson Gomes é um professor de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia que está apanhando na internet porque ele é um cara que é professor de Ciências Políticas, ele não Claro. é um militante. Ele tá... Então ele está fazendo análises, ele não está fazendo o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir. Tá. Ele está analisando o contexto e ele faz uma análise. Tá. Então, dentro de uma análise, cabe a um cientista, fiz Ciências Sociais na FRJ, não me formei, mas cabe a um cientista não falar para que essa substância vai servir necessariamente. Quem vai fazer isso é o médico. O cientista analisa a substância e fala quais são os bons, o que ela serve de bom, o que ela serve de ruim, e aí ela entrega a substância e o médico vai falar, ó, vamos usar... Foi o Felipe que veio aqui, o Felipe Raime, que falou que o cientista não pergunta por quê. Ele pergunta o como, ele quer saber o como. Exatamente, ele O faz porquê tanto faz. Ele faz a estrutura. Por que o universo surgiu? Não, é como o universo surgiu, ele não tá querendo saber por quê. Entendeu? Exato, É. então você tem um método científico que é você fazer uma análise Tá. sem você dar juízo de valor. Entendi. Do que vai ser feito com aquilo. A gente tem aqui dentro do nosso espectro, a gente pode botar aqui, dividir o nosso SUS espectro. e... Não, Viva o SUS, que eu fiz agora que eu tomei a vacina e fiz uma homenagem ao SUS. Eu tomei semana passada, ou retrasada. Falei que quando eu tomasse a vacina eu ia botar minha... Viva o SUS. E aí sobrou um dedo aqui. Aí eu botei minha estrelinha aqui. Então assim, aqui a gente tem um espectro, né? Aqui, Tá. direita e aqui esquerda. Dentro desse espectro, o que é esquerda e direita começa mais ou menos ali na Revolução Francesa, por causa da burguesia e do proletariado que ficava do lado direito a burguesia, do lado esquerdo o proletário. E a gente tem uma outra parte, que é essa parte aqui, do espectro, né? Dentro desse espectro, a gente vai ter todas essas possibilidades aqui. À esquerda, todas essas possibilidades à direita. A gente pode vir para um campo mais liberal aqui ou mais conservador aqui. Ah, tá. Então, você Mas pode você tá falando ter... de costumes ou de economia? Não, a gente pode botar aqui, por exemplo, na pauta da esquerda, você pode ter pessoas, por exemplo, marxistas, que são talvez pessoas do nível da esquerda, para que a gente analisa hoje, mais conservadoras à esquerda. Tá. Elas querem um Estado, né, de alguma maneira, os meios de produção pertencem àqueles que produzem. O capitalismo é o quê? O cara tem um capital e nós trabalhamos para esse cara. Sim. Então, um cara que é motorista de ônibus, ou um cara que é, sei lá, padeiro. Ele não é dono do... O cara não é dono dos meios de produção. Certo. Então, ele não é capitalista. Ele vive no regime capitalista. O capitalista é quem detém o meio de produção. Tá. Já o outro, comunista, que é vamos dizer que seja o oposto, ele não quer que tenha ninguém como detentor dos meios de produção. A sociedade se organiza para que todo mundo possa ter direito a tudo. Não tem um cara que vai explorar a sua mão de obra. Tá. Né? Aí a galera que está no chat pode estudar o que chama mais-valia. Sim. Né? Que é o processo de quanto vale a sua força de trabalho. Para comprar o que você está produzindo. Exatamente. Então, dentro do espectro econômico e do espectro liberal e conservador. Conservador e liberal, você pode estar à esquerda
Por exemplo, à medida em que o progressista... Qual a diferença da esquerda para a direita na democracia liberal? Basicamente é o seguinte, a esquerda tem uma preocupação coletiva. Ela se preocupa com o social, de uma maneira talvez um pouco mais preponderante do que a direita. A direita se preocupa mais com a sua questão individual. Né? A direita está mais preocupada talvez com a sua performance individual, a sua fábrica, a sua empresa, Mas a sua liberdade. seu lucro. Mas A liberdade está para os dois. Ah, Quanto mais perto do extremo à esquerda, menos liberdade. tá. Quanto mais para cá, do extremo para a direita, Também menos menos liberdade. Por isso que a gente fala que o bolsonarismo está fora do espectro da direita. O bolsonarismo está na extrema direita. Ele está num lugar onde a liberdade ela é, tipo... Não, a gente pode correr um sério risco de quando a gente fala tanto da Venezuela, da Cuba, das ditaduras, etc., da gente ter um cara que apoia a tortura, AI-5, censura e uma série de questões que tiram as liberdades individuais. Então, é possível você dizer que você é liberal e bolsonarista. Entendi. Não dá. Você está fora desse espectro. Então, quando a gente o bolsonarismo veio para o Brasil de uma maneira tão absurda que ele pegou esse espectro, que é o bolsonarismo, está aqui. E todo mundo que está desse lado, para o bolsonarista, É esquerda. é comunista ou é esquerdista. É. E ao mesmo A nova tempo, esquerda, né? existe uma galera, obviamente, que também vai estar bastante aqui, mas é uma galera muito pequena, Que também tudo pra cá é que direita. todo mundo para cá é fascista. Ah, é fascista. É. Então, o que a gente tem que entender no que a gente está vivendo hoje no Brasil? Primeiro, qual é o seu nível de liberdade? Posso virar assim? Você consegue? Pode. Qual é o seu nível de liberdade? Né? Você quer que o Estado seja muito... O Estado mínimo, quer dizer, o Estado interfere quase nada na As leis economia. de mercado que meio que... Isso. Aí, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? Foi aquele crash imobiliário lá? A gente teve um crash imobiliário. Quem foi que salvou? Foi o Estado. Foi o Estado. Para os Estados Unidos chegar a ser os Estados Unidos como civilização, quem construiu? Como assim? Quem deu suporte? Ixi, aí... Quem é que faz o cara que é um cara que tem um pequeno negócio no primeiro momento ter um capital para ele poder crescer? Quem é que dá esse primeiro capital? Não é o banco? Depende. Pode ser o Estado. No Pode. BNDES não fez isso com um monte de gente? Não, você tá falando lá nos Estados Unidos ou Não, aqui? tô falando de modo geral. de Quando modo você está geral. construindo uma Sim, civilização, Sim. o Estado está ali te ajudando a fazer a civilização ganhar Ganha. fôlego até que essa civilização se torna, de alguma maneira, né, sem tanta desigualdade, Sim, etc. sim.